semana e hoje estamos com alegria, como sempre estamos aqui com muita alegria comunicando a você uma mensagem de vida, uma mensagem de fé, uma mensagem de certeza, de vitória na presença de Deus. Nosso assunto é as palavras que o apóstolo Pedro citou ao Senhor Jesus no momento da transfiguração: bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui. Eu encerrei o bloco passado, anterior, falando que Jesus os levou a um alto monte. Analisa comigo, amado telespectador, as experiências que estes homens foram vivenciando na companhia de Cristo, em eles estando com Cristo. Quais experiências eles vivenciaram. E de forma muito racional, sendo eu e você honestos, como não poderiam vivenciar uma boa experiência em Cristo Jesus? Sendo levados por Jesus, a este alto monte. Eu encerrei falando também que a experiência que eles vivenciaram foi uma experiência literal, no sentido literal da palavra. Eles realmente tiveram que subir lá um alto monte e ali vivenciar essa experiência. Falei ainda que hoje nós temos o outro Consolador, o Espírito Santo foi enviado a estar conosco. Estar conosco quem? Com aqueles que são de Deus, com aqueles que são membros, integrantes do reino de Deus. Jesus falou que o mundo não conhece o Espírito Santo e não pode receber o Espírito Santo. Mas nós, que somos de Deus, membros da igreja, Ele está conosco. E é o Espírito Santo que nos revela, Nos revela as verdades que nos foram ensinadas por Jesus Cristo. E Ele nos guia em toda a verdade. A igreja de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, jamais entrarão pelo caminho do engano, porque o Espírito Santo é aquele que está ao lado da igreja, está junto da igreja, está na igreja para guiar em toda a verdade. Ele justamente nos guia em toda a verdade. Nos guia em toda a verdade. Portanto, eu disse, é uma palavra de certeza, é uma palavra de convicção. Quando nós atentamos para o Senhor e para a Sua palavra, nós não vivemos uma vida hesitante, uma vida de dúvida, de insegurança ou de incerteza, não. Nós temos convicção, porque esse sentimento de convicção nos é trazido pela presença e ação do Espírito Santo que habita conosco, Estes homens tinham sido levados por Jesus para este alto monte. E agora, espiritualmente falando, Jesus aqui, através da pessoa do Espírito Santo conosco, nos leva espiritualmente a vivenciar experiências num alto monte, figuradamente, de forma alegórica, diz o texto, e os levou em particular a um alto monte. Em particular, o tratamento de Deus para com o ser humano, ele se dá de forma individual, de forma particularizada. E alguém pode questionar, mas como assim, de forma particular e individual? Numa população mundial de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, como que Deus vai me distinguir em meio a esta massa de pessoas, a esta população monstruosa de pessoas? Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Citando o Velho Testamento, nas palavras do grande patriarca e pai da fé, Abraão, Deus se apresenta a Abraão como sendo o grande El Shaddai, o grande El Shaddai, aquele que é Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, Ele fez um projeto perfeito a nosso respeito como seres humanos. Nas palavras do profeta Isaías, a Bíblia diz que Ele nos chama pelo nosso nome, nos chama pelo nosso nome. Ainda citando o profeta Isaías,
Veja o grande cuidado e amor de Deus para conosco. O profeta Isaías diz assim: ainda que o meu pai, ou a minha mãe, ou o teu pai e a tua mãe se esquecessem de mim, ou se esqueçam, não é? Ainda que eles se esqueçam ou se esquecessem de mim, o Senhor Deus diz: de maneira nenhuma eu jamais me esquecerei de ti. Então veja a natureza grandiosa do agir de Deus, do trabalhar de Deus. Eu vejo isso nesse texto aqui, quando o autor aqui, que é Marcos, o escritor deste evangelho, diz: e os levou em particular. Em particular. Querido, é desta maneira que Deus trabalha conosco. É desta maneira que Deus trabalha conosco. Ele se revela a nós de forma muito pessoal, muito particularizada. E Ele quer se revelar para você nesta oportunidade. Basta tão somente você confessá-lo, abrir o seu coração, dar permissão para que o Espírito Santo, não é, o outro Consolador que está conosco hoje aqui, possa então trabalhar na tua vida, não é? Porque a Bíblia diz, Jesus diz, o Espírito da verdade, aquele que nos guia em toda a verdade, é Ele, disse lá o escritor sagrado, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas voltando aqui à experiência vivida pelos apóstolos de Jesus, os levou em particular a um alto monte. Este alto monte fala sobre uma vida vitoriosa, que todos nós que servimos a Deus, seguimos a Cristo, vamos vivenciar na nossa jornada. Agora, viver uma vida vitoriosa não pode ser confundida com uma vida sem problema, com uma vida sem desafio. Não é? É nesses muitos desafios e dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é que nós vamos então ter vitória, vencer. E aí, uma vez que nós vencemos, o que isso deixa claro? Que nós não estamos no vale, mas nós estamos num alto monte, vencendo, sobrepujando todas as dificuldades e adversidades desta vida. Aliás, a expressão que o autor do Salmo 121, se não me engano foi Davi, se utiliza ao escrever, compilar esse salmo é a seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Veja que a projeção e a perspectiva de Davi, dessa pessoa que estava vivenciando uma situação adversa, ele sempre projeta o socorro, a vitória do alto. Eleva os meus olhos para os montes. O monte não está embaixo, está no alto. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E aí o Espírito Santo, que está atuando, se revelando a sua vontade para Davi, para o autor do Salmo, ele diz, e traz ao coração de Davi a resposta: o meu socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A experiência de vitória vivenciada pelos apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João, foi exatamente esta. É quando eu estou no alto que eu tenho vitória, tenho condições de vivenciar a vitória, tenho condições de vivenciar experiências sobrenaturais, experiências espirituais. É no alto monte que nós ouvimos a voz de Deus, é no alto monte que Jesus se transfigura, revelando a sua glória, revelando o seu querer, o seu poder e a sua boa vontade para conosco. Naquele momento em que eles ali estavam, eu acredito que eles foram inundados ali, tomados por uma presença da glória de Deus, de tal forma que eles ficaram extasiados. Estar na presença de Deus, estar no alto monte, estar tendo vitória nos provoca, não é? Usando assim, no bom sentido da palavra, nos proporciona uma sensação de alegria, de gozo, de prazer, de felicidade. Tanto é que Pedro, ele faz uso dessa expressão: bom é estarmos aqui. É o que Deus tem planejado para a sua vida. A experiência não era para ser vivida apenas
por Pedro, Tiago e João. Estes representavam os demais apóstolos. Estes representavam os discípulos, demais discípulos. Ou seja, representavam os demais seguidores, aqueles que haveriam ainda num futuro de crer em Jesus. E esses que haveriam de crer num futuro em Jesus, inclui a mim, inclui a você que me assiste, inclui a todas as pessoas que confessam a Jesus Cristo na presente dispensação com os seus lábios, como sendo Senhor, Salvador, não é? O Rei de toda a terra, o Rei de todo o universo. Eu quero então te convidar nesta oportunidade para que você tenha essa experiência de encontro com Jesus e você possa confessar a Jesus Cristo com os seus lábios, como disse Paulo escrevendo aos Romanos. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, não é? Como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. E a sensação e a experiência de alguém que é salvo, cujo nome está escrito no céu, no livro da vida, é a melhor de todas as experiências, não é? E aí podemos então dizer, como Pedro, bom é estarmos aqui. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com o programa.